Segundo alguns especialistas, o autoconhecimento é um processo que nunca tem fim e é de extrema importância para o convívio humano. Procurar entender a si mesmo pode permitir a evolução do ser humano e de uma melhor sociedade. Você se conhece bem? Tem o desejo de aprender a se conhecer melhor ou até mesmo mudar? O TV Câmara Entrevista de hoje recebe a psicóloga Raquel Marques e o tema é autoconhecimento. Raquel, seja muito bem-vinda ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer muito grande tê-la aqui. Muito obrigada, Daniel. O prazer é meu. Tá certo. Agora, Raquel, vamos falar um pouquinho. Autoconhecimento. O que é autoconhecimento para a psicologia? Autoconhecimento é um diálogo interno. É você olhar para dentro, você buscar no seu interior suas forças, suas qualidades, os pontos a serem melhorados. Muitas pessoas têm medo de olhar para dentro, né? Só que é só através do olhar profundamente que você começa a se conhecer, começa a entender o porquê de certas coisas, olhar mais para suas emoções, não reprimi-las, né? A maioria das pessoas tem tendência a reprimir as emoções e isso é prejudicial para a psique. Nós temos a inteligência emocional e a inteligência racional. A maioria das pessoas acha que só a inteligência racional é o que vale, mas ela só vale 20% e os outros 80%, né? Então, a inteligência emocional ela é muito importante e o autoconhecimento é isso, é no cotidiano que se manifesta a sua identidade, então precisa de uma observação diária. Agora, Raquel, porque eu acho que eu tenho a impressão disso, e já ouvi algumas pessoas falarem isso também, que quando a gente para ver a gente não gosta muito, né? Por que isso acontece e se isso dificulta também esse processo de autoconhecimento? É mais fácil olhar para fora do que para dentro. É mais fácil culpar o outro, se vitimizar, do que você olhar e falar, olha, eu preciso melhorar isso, né? Então, assim, a evolução ela começa com um olhar para dentro, para você. O problema não está no outro. Então, assim, cada um tem a sua responsabilidade em tudo que faz. E quando você se torna responsável, coerente com a sua vida, você sabe o que é melhor para você. Então, as suas respostas são mais assertivas, né? Você sabe exatamente aquilo que você quer. E como é que começa, então? Qual a dica que você dá, então, para quem quer se autoconhecer e nunca tenha parado para pensar nisso, mas sente essa necessidade? O que a pessoa tem que fazer como base ali para poder começar esse processo? Uma das coisas, né, na verdade, assim, é um caminho longo a ser percorrido da vida inteira. Meditação é muito bom, né? Você parar para meditar, a psicoterapia. Tem muitas técnicas na psicoterapia que ajudam no autoconhecimento. As pessoas acham que eu não vou para terapia porque eu não sou louca. Isso é um pensamento retrógrado, né? E, então, assim, o yoga, atividade física, quando você olha e fala, eu quero atingir um objetivo, né? E você fala, como é que eu posso atingir esse objetivo? Então, assim, o coaching também é um processo de autoconhecimento, né? Ajuda a alcançar as suas metas. Tem vários processos que você pode seguir, então esses são alguns que eu indico. Existe algum período, assim, exatamente, que seja da criança, adolescente, do jovem, do adulto, até mesmo do idoso, onde é mais evidente essa necessidade de enxergar, de conhecer a si mesmo? E qual que é o mais indicado, assim, qual é o momento mais indicado para a pessoa realmente parar e fazer uma reflexão e começar a se autoconhecer? O Augusto Cury, eu vou citar ele aqui porque eu achei muito interessante, ele criou uma escola de inteligência emocional para crianças. E eu acho que desde a infância, as crianças precisam saber quais são as suas emoções. Na escola não é ensinado isso e é necessário. As pessoas não sabem, muitos pacientes chegam no meu consultório e falam, o que você está sentindo? Elas não sabem descrever as emoções. Então, eu acho que desde a infância é necessário você passar para as crianças quais são os sentimentos, né? Quais são as emoções, o que elas significam. Eu acho importante isso. Eu acho que em toda fase da vida. A adolescência é um momento que as pessoas param para analisar mais. É uma fase de crise, onde elas se afastam da família para ir para um grupo social. Então, elas querem se descobrir, elas costumam olhar mais para dentro, né?
entender o que está acontecendo, saindo da infância, indo para uma fase adulta. Então, a adolescência é uma fase de transição, que é muito importante ser vivenciado isso, essa busca interior. Agora, Raquel, você falou da questão das emoções, né? Quando a gente para analisar as nossas emoções, elas são diversas, né? E em cada momento a gente está com uma emoção diferente e a gente vive uma emoção diferente. Até que ponto a emoção, ela evidencia aquilo que realmente nós somos, né? E aquilo que nós somos também influencia, por exemplo, as emoções. Qual é essa relação ou correlação que existe entre essas duas pontas que nós temos na vida? As emoções, elas falam por si só, né? O sentimento é quando você reflete sobre a emoção. A emoção, ela fala através da sua linguagem corporal, ela não mente. Então, os especialistas, né, quem entende de linguagem corporal, olhando para alguém, vai saber o que ela está sentindo devido às expressões, as microexpressões faciais, corpo, né, ansiedade, depressão. Dá para perceber como a pessoa se comporta, né, porque o corpo não mente. A mentira, né, o verbal mente mais, porque passa pelo crivo da mentira. Então, eu consigo mentir para você, falar, não, tá, tudo bem, mas por dentro eu tô ansiosa, eu tô nervosa, mas eu tento não demonstrar. Só que se você é um especialista, você vai perceber isso em mim. Então, a linguagem corporal, eu acho que é muito interessante as pessoas começarem a aprender sobre isso. Eu passo isso no consultório, eu acho que você começa a se entender mais, você começa a se auto-observar, observar o seu corpo, né? O que meu corpo está falando aqui? Eu tenho até um livro chamado O Corpo Fala, né? Que Isso. fala um pouquinho dessas questões das expressões, do comportamento, para a gente poder entender um pouquinho mais as pessoas. E certa vez eu ouvi um pensamento que dizia o seguinte, que pensamento gera sentimento, sentimento causa reação e reação provoca o resultado. Ou seja, que tudo nasce ali na questão da mente. E aí você falou da importância que se tem de trabalhar desde a criança ali, né, com relação às emoções. Uhum. Como ter hoje, no mundo que nós vivemos hoje, com relação a tudo que nós temos como impacto na vida, seja as emoções, seja os problemas, ou aquilo que a gente vive, como ter esse controle pleno do pensamento? Eu vou começar falando sobre a minha linha de abordagem na psicologia. Na psicologia temos várias linhas. A que eu procuro utilizar no consultório é a cognitivo-comportamental. Então, o que ela acredita? Que o pensamento gera sentimento, consequentemente um comportamento, né? Exatamente aquilo que você falou. Se a pessoa está com pensamentos negativos, o que vai acontecer? Ela não se conhece, ela vai acreditar naquele pensamento. E aí ela vai começar a sentir emoções negativas. E o que vai acontecer? Provavelmente ela vai agir negativamente em relação aos outros, à vida. E nós temos crenças limitantes, que isso vem desde a infância. Isso precisa ser trabalhado, porque acaba se tornando alguns hábitos improdutivos, né? E acaba sendo um comportamento disfuncional na vida adulta. Isso é muito perigoso, porque se você se deixa também levar pela emoção, você não se conhece, como é que você vai querer conhecer alguém? Fica mais complicado. Fica complicado. A comunicação também é muito importante no relacionamento. Mas você também tem que se comunicar com você mesmo. Se questionar, se perguntar, investigar. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O que me levou a ter esse tipo de comportamento? E principalmente aprender com o passado, né? Porque não adianta você ficar... As pessoas que pensam muito negativas, que têm depressões, a energia, a atitude mental é muito fixa. Elas não têm uma atitude de abertura para o novo. Então, o copo já está cheio. Como é que ela vai conseguir absorver coisas novas? Você falou um pouquinho... vou te perguntar agora com relação à personalidade. A gente ouve muitas pessoas falarem isso também. Olha, faz parte da minha personalidade. Isso faz parte da personalidade de alguém. Como é que se chega a esse pensamento? Porque, assim, quando eu ouço alguém falar isso, eu acho que é alguém que já parou para pensar um pouquinho naquilo que é, e ela se auto-intitula um determinado caminho e justifica suas ações por conta da sua personalidade. Então, qual é a importância ou como é essa questão da formação da personalidade e como que isso influencia também
na vida, nas emoções, enfim? Eu achei interessante que você falou, eu sou assim, né? Eu nasci assim. Não, não é. Eu acredito que... Hereditário, assim, faz parte da minha família ser assim. Você pode cortar esse círculo vicioso, né? Essa herança transgeracional que muitas pessoas vêm caminhando, herdando das famílias, que são hábitos destrutivos, né? A falta de comunicação, a agressividade ou a passividade. Então, a gente precisa entender, buscar o equilíbrio, né? Ou a pessoa é muito passiva ou ela é muito agressiva. E a assertividade, onde que fica? A assertividade é o equilíbrio, é você falar as coisas objetivamente, claramente, você consegue controlar suas emoções. A personalidade ela vai se formando ao longo do tempo. Não é porque você é um cara agressivo agora que você precisa ser assim. A nossa sociedade impõe muitas coisas nesse sentido de eu sou assim, vou ser sempre assim. Não, você não vai. Quem você foi no passado, essa comparação é errônea. Você não tem que se comparar com o outro, você tem que se comparar com você. Quem você foi no passado? Um cara agressivo? Quem você é hoje? Você continua sendo agressivo? Você quer continuar sendo agressivo no futuro? Né? Então, é você parar para se questionar. A melhor comparação não é a comparação com o outro, com a grama do vizinho, é melhor que a sua. Não, não é. Você tem que se comparar com você mesmo. Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer evoluir? Então, olha, aprenda com seus erros. Você falou algo muito interessante, porque o que a gente ouve falar, muita gente falar, alguns especialistas, não psicólogos, mas aqueles especialistas da vida, quando dá conselho, são aquelas pessoas que normalmente são muito fortes de si mesmo, né? ou mostram ser muito seguras de si, ajudando outras pessoas que estão naquele caminho da busca ali. Essa questão da personalidade, porque muita gente pensa, porque se eu nasci assim, dentro desse contexto, se a minha família é mais fechada, eu também sou mais fechado, porque aí eu já tenho esse pensamento, porque é da minha família e tudo mais. Se eu busco ser algo diferente, me parece ser uma questão de perda de personalidade. Está muito ligado, essa quebra, essa mudança, né, seja por parte hereditária ou por parte daquilo que se conhece, é uma perda de personalidade. Você falou que a personalidade ela se forma ao longo do tempo. Então, como entender que esse processo de mudança, né, alguém que está passando por isso, esteja passando por isso ou pensando em passar por isso, como entender que essa mudança não é uma perda de personalidade, de repente seria um ajuste? Exatamente, é um ajuste. As funções mais básicas, que é necessidades psicológicas do ser humano, é autonomia, competência e relacionamentos. Então, assim, ao longo do tempo, você vai criando a sua própria personalidade com as suas experiências, né? Então, você tem que aprender com as suas experiências. Se você não aprende, você vai passar por isso de novo, e de novo, e de novo. E não vai aprender, e vai achar que você é vítima do mundo. É mais fácil culpar o outro, é mais fácil olhar para o defeito do outro do que olhar para você. Agora, se você muda, as pessoas ao seu redor mudam também. A sua família, você pode... se você se torna uma pessoa melhor, mais evoluída, com consciência, você consegue mudar o seu entorno, né? As pessoas que convivem com você, o seu ambiente familiar, se tornar uma pessoa mais amorosa, ter mais compaixão com os outros, melhorar os seus relacionamentos. Tem tantas técnicas para melhorar a comunicação, melhorar relacionamentos, e eu acho que principalmente para escutar as pessoas. O mal do mundo hoje é que ninguém escuta ninguém. Todo mundo quer falar e não olha para você, não escuta seu interior, não sabe escutar as pessoas que estão falando com você, desfocam, né? Vivem no automático. Então esse automático ele é prejudicial. Ele é prejudicial porque você não tem consciência do que você está vivendo, né? Do presente, que é o mais importante, é o momento, é o aqui e o agora. Né? O passado ele gera culpa, ressentimento, o futuro gera ansiedade. E as pessoas estão presas a maior parte do tempo ou no passado ou no futuro, elas não vivem o hoje. E isso é muito importante. Então, se você quer mudar, você tem essa possibilidade. É só você querer, a motivação. Só que precisa de uma motivação intrínseca. O que é o intrínseco? É aquela motivação que vem de dentro para fora. Então, com essa motivação intrínseca, você consegue melhorar a sua autonomia, a sua competência e melhorar os seus relacionamentos. Basta você querer.
Certo. Nós estamos conversando aqui com a psicóloga Raquel Marques. Nosso tema de hoje é autoconhecimento. Raquel, muita gente demora para entender que está precisando de ajuda. Porque muitos falam, você precisa parar, precisa se conhecer. E as pessoas até fazem essa reflexão da vida, mas não sabem por onde começar, fica perdida em si mesmos, né? Isso é muito comum acontecer. E quando que é o momento de se buscar realmente uma ajuda, chegar ao ponto e falar assim, olha, agora eu estou num momento emergencial e preciso de uma ajuda profissional? O problema é esse, as pessoas só procuram ajuda quando elas estão desesperadas, quando elas estão no fundo do poço. E aí, para o terapeuta é complicado, porque você não faz milagre. Já chega na UTI, então. Você não faz milagres. É um processo que demora. É a mesma coisa, você não vai subir uma escada pulando do primeiro para o 10º degrau. Você vai subir de cada vez, um passinho de cada vez. Então, precisa, a partir do momento que a pessoa fala, olha, eu não estou com controle das minhas emoções, eu acabo falando coisas que eu não quero, eu ajo de forma que, nossa, agir impulsivamente. Então, poxa, talvez está na hora de você olhar um pouquinho para você. E com uma pessoa, com um psicoterapeuta, é mais fácil, porque ele não é seu amigo, ele não é seu familiar, e ele está ali para te ajudar. Então, você vai ter um retorno, você vai ter um feedback construtivo, porque muitas pessoas buscam o feedback de amigos, de familiares, só que daí vem o pré-julgamento, as pessoas tentam julgar com as experiências que elas tiveram. O psicoterapeuta não, ele vai olhar de uma forma neutra e vai devolver para você. Ele não vai te falar o que está certo e o que está errado, você que vai achar suas próprias conclusões, ele vai te ajudar a pensar sobre isso. Você falou algo interessante porque muita gente tem essa questão de que medo de falar para alguém, né? Normalmente a gente procura um amigo mais próximo, né? Aquele amigo que nos entende, porque aquele amigo nunca vai falar aquilo que a gente não gosta de ouvir. Então, qual é o ponto dessa questão do autoconhecimento? Porque quando você vai num profissional, muitas vezes a pessoa se encontra ali ouvindo a si mesma, né? Nem o profissional que falando isso, como você bem colocou aqui, não é nem o profissional que vai falar o que a pessoa é, mas a pessoa, com ajuda e orientação profissional, começa a se escutar e a se ver, e aí ela não gosta daquilo que está vendo e daquilo que está escutando. Como trabalhar essa questão mesmo, né? Da pessoa que tem esse problema de se ver e também de se ouvir, por exemplo, e querer somente ouvir aquilo que de fato ela não é? Bom, se você vai falar com um amigo, ele vai te dar a opinião dele, baseado nas experiências dele. E ele pode não ter a ética profissional que nós temos. Então, ele pode falar para o amigo, pode falar para a esposa, e assim se forma, né, como fofoca. Você não sabe se a pessoa vai guardar aquilo para ela, ou se ela vai reproduzir isso. Quando você faz psicoterapia, você está falando com um profissional. A sua conversa não vai sair dali. Então, é importante que a pessoa se abra, porque nós somos como um reflexo, um espelho para a pessoa. Se ela não quer se ver, a gente também vai abordar isso, só que é através de um feedback construtivo. As pessoas precisam aprender a dar feedbacks, principalmente os executivos, pessoas que estão trabalhando em empresas. Um feedback se dá no particular, e não com outras pessoas ao redor, né? Porque se você dá um feedback para alguém com outras pessoas ouvindo, isso também é prejudicial para a pessoa, ela se sente humilhada. Então, as pessoas precisam aprender a se comunicar melhor. Ok, a chave então está na comunicação. Na comunicação, com certeza. Muito bem, você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é autoconhecimento. É hora de fazer uma pequena pausa para o intervalo e a gente volta já já falando mais sobre o tema. Continue com a gente.